Eu acho que assim, esse negócio existem muitas coisas técnicas que a maioria do torcedor não sabe e não liga, são as duas coisas dessa questão do SAF, né? Porque assim, o cara compra o clube, compra lá 90% do clube, se o clube tá sangrando dinheiro, né? A partir do momento que ele comprou, aquela dívida é dele, né? E assim, ele não quer, né? Um negócio desse. E assim, tem que fazer a análise completa da dívida, de quanto tá sangrando, se o clube tá no vermelho o tempo todo, vira a dívida dele, né? Então assim, em primeiro momento, provavelmente, essa galera aí, agora esse cara é do Crystal Palace, então, que não tem nenhuma relação emocional com o futebol brasileiro assim, né? Vai ser, cara, se o time tiver que ser rebaixado pra ajeitar as contas, provavelmente o cara vai fazer isso. Mas sabe? é por isso que eu dou um crédito, e pouca gente tem falado nisso, e é uma visão que eu tenho de quem tá de dentro, eu dou um crédito muito grande à direção do Corinthians em 2021. Apesar do Corinthians não ter ganho o título, eles sustentaram na unha toda a pressão externa e não cederam à pressão externa, eles foram na convicção deles. E eu acho que 2022 vai ser um ano de colheita pro Corinthians. Também acho. Eu acho que vai ser um ano de colheita, porque é muito difícil. Se você não tem uma direção que consegue sustentar toda essa pressão que vem de fora para dentro, a gente também estava conversando ali antes de iniciar o programa, hoje existe obviamente todo o processo de emoção, de rede social, mas hoje no futebol existe um elemento que são os influenciadores digitais dos clubes. Uhum. Cada clube tem lá 5, 6, 7 caras que influenciam e muitas vezes esses caras têm interesses paralelos. Então, isso entra no trabalho. Se você não tem realmente uma direção que consegue blindar isso, que consegue neutralizar, que consegue dar uma tranquilidade para o trabalho, uma racionalidade para o trabalho, você sucumbe o tempo todo aí. E aí fica muito difícil porque você tem que reconstruir a cada momento, Sim. a cada troca, a cada momento, a cada troca, né? Então é muito difícil. Porque o exemplo que a gente tem no futebol brasileiro nas décadas que se passaram era assim, chegava um investidor com dinheiro, o cara contratava meia dúzia de jogador lá, foda, milhões, e depois queria vender esses caras para recuperar o dinheiro investido. A SAF não é isso. Não, né? não é isso. O cara não vai chegar com esse dinheiro para vamos fazer o super time. Não é isso, né? Pode até acontecer depois, mas é um caminho que vai demorar. Ainda mais esses clubes com umas dívidas insanas que tem, né? Com tantos problemas que tem tudo que ser consertado primeiro, para depois começar a botar grana mesmo e aí trazer jogador e tal. E não é uma coisa rápida, né? É verdade, é isso mesmo, você tem toda a razão. É um tudo novo, tudo novo. Eu acho que o que o Bragantino tem feito nos últimos tempos pode ser uma grande referência. É óbvio que a gente está falando de um clube com uma condição de formação inicial totalmente diferente do que se tem. E não tinha 1 bilhão de dívida, Exatamente. Né? Como a maioria dos clubes brasileiros estão. Mas pode ser um indicativo de algo que já está funcionando na prática. É um projeto que tem toda uma lógica desportiva, um projeto que é muito bem gerenciado de cima para baixo, tem... Né? Você vê nas escolhas, você vê na manutenção, você vê em quem é o treinador, você vê ali toda uma lógica. Então acho que pode ser um grande direcionamento para aquilo que vai vir a seguida dos demais clubes. Isso é o que o Bragantino, hoje, ele tem o técnico que está há mais tempo num clube de Série A. Né? É o Bragantino, né? Isso, né, também é algo que a gente sempre fala aqui, né? Que é uma loucura isso, né? Os técnicos... Assim, o Barbieri está lá há um tempão, é 1 ano e pouquinho, né? O Abel Ferreira também, é 1 ano e pouco, né? Eles são os mais longevos, é muito doido isso, né? E aí, assim, eu queria perguntar para você também em relação a isso, porque a CBF está procurando mecanismos para diminuir isso, né? Para manter mais os técnicos nos times, troca-troca, né? Impedir o troca-troca. Teve uma tentativa esse ano, só que, obviamente, Brasil, a gente dá um jeitinho em tudo, mas você acha que essa coisa que foi feita esse ano para tentar diminuir isso, não adiantou, né? Trocou-se técnico. Como um acordo, né? Todo mundo trocou quantas vezes quis. Como que faz para diminuir isso aí? Eu vou te dar primeiro o meu sentimento. Eu acho que essa ação é uma ação paliativa dentro do que vinha acontecendo. Porque o que vinha acontecendo era pressão de fora para dentro, transferência de responsabilidade. Né? Eu vou dar um exemplo do que eu vivi no Coritiba em 2020. Eu escolhi para o Coritiba porque eu tinha uma expectativa de iniciar e terminar um trabalho numa mesma temporada. E aí começou o Campeonato Brasileiro, tive uma sequência de resultados ruins, mas um pouquinho antes de eu ser demitido, a gente tinha perdido o Campeonato Estadual para o Atlético Paranaense, e naquele momento o diretor executivo ele tinha a prerrogativa, claramente, de me trocar e livrar a pele dele. E ele, naquele momento...
numa reunião que a gente teve com a direção do clube, e ele fez a escolha e falou na minha frente, na frente de todos, ó, não vou fazer isso, eu acredito, tenho convicção, acho que a gente tem tudo. O início do Campeonato Brasileiro da gente era Inter, Flamengo e Corinthians. O cara que fez a tabela foi namorado da minha mulher, né? Só pode ser. Porra, tabela. E a gente acabou oscilando e perdemos os jogos e o trabalho foi interrompido. E ele saiu junto comigo. Quando eu fui demitido, ele saiu. Ou seja, naquele momento, ele podia ter sido um elemento de vou trocar o Barroca e vou me manter, né? Eu sou sempre a favor da liberdade, de um lado e do outro, na vida. Então, eu acho que o maior problema que a gente tinha não era a quantidade de trocas, era a forma como isso era feita. Né? Então, se trocava para se transferir responsabilidade, não por convicção. Então, vocês têm aqui a empresa de vocês. Se em algum momento você não se sentir mais confortável trabalhando aqui, feliz, eu acho que você tem todo o direito de você sair. Ou, se você tem alguém aqui que trabalha sobre a tua responsabilidade, você entende que essa pessoa não está entregando o serviço ou o desempenho, você tem todo o direito de trocar essa pessoa por outra. Eu sou sempre a favor disso. O maior problema era a forma, e continua sendo a forma. Então, assim, eu vou dar um exemplo meu no Campeonato Brasileiro agora de 2021. Eu fui um dos treinadores que saiu em comum acordo no Atlético Goianiense. No meu caso, eu já falei isso publicamente várias vezes, foi realmente comum acordo. Eu não fui demitido e falei publicamente que foi comum acordo para ter algum benefício financeiro. Eu iniciei o trabalho, o Atlético Goianiense iniciou muito bem o campeonato, estava brigando ali em quarto, quinto. Depois a gente deu uma oscilada. E o Atlético Goianiense é um clube gerido por uma única pessoa. Tem um presidente lá que é ele que comanda o futebol do clube. E a gente acabava os jogos, no dia seguinte a gente debatia uma série de coisas. Chegou um determinado momento do trabalho que ele estava entendendo o trabalho caminhando em um sentido e eu estava entendendo o trabalho caminhando no outro sentido. E é a segunda vez que eu trabalhei lá. Então, eu comecei a entender que a gente estava indo caminhos diferentes, e ele também. E a gente sentou em um bom nível, e a gente chegou a esse consenso e foi na boa. Eu não saí rompido, eu saí ainda esperando ver o que ele ia fazer para fazer uma transição. Quem fez a transição foi o meu auxiliar profissional, que eu levei para o clube. Ele me pediu, foi um dos principais pedidos dele, ó. A gente vai romper e tal, mas por favor, deixa a pessoa que você trouxe com você aí permanecer aqui no clube até você arrumar um outro clube. A pessoa ficou. Então, assim, foi um processo real. Raríssimo, né? Foi de comum acordo, foi na boa, foi correto. Então, assim, quando a forma é correta, eu acho que... Ninguém fica puto, né? E não tem problema. O problema é quando o processo é feito de uma forma equivocada. Quando você não vê lógica, quando você vê que a interferência externa é o que está determinando, isso é muito ruim. Mas, na minha visão, a tendência, como está se tornando tudo muito mais profissional, a tendência é, na porta de entrada, se fazer escolhas através de processo seletivo, como o Flamengo está fazendo aí agora, foi lá, fez processo seletivo, como o Atlético Mineiro está fazendo agora nesse momento, como o Goiás, hoje a gente tem 3 equipes na Série A, até 2 dias atrás eram 4. Quase 20% das equipes da Série A estavam sem treinador. O Claudinei firmou com o Avaí. Então, a gente tem hoje Atlético Mineiro, Cuiabá e Goiás sem treinador. E eles estão passando por processo seletivo, escolhendo treinadores. Que é o correto, você poder escolher, você entrevistar. E mesmo assim, pode ser que aconteça de escolher e não casar. Mas eu acho que o principal é a forma. Minha visão é essa. Entendi. Porque assim, uma das coisas que a gente já conversou bastante aqui é como a gente vê que os treinadores, eles acabam não conseguindo desenvolver o que eles esperavam desenvolver quando chegam no clube. E a minha visão sobre essa tentativa de impedir que fossem mandados embora assim, ao bel prazer de quem está comandando o clube, eram positivas. Mas o que você está falando agora parece mais legal, na verdade, que é tomar cuidado com a forma como acontece, não necessariamente com a quantidade de vezes que acontece. acontece. Eu já passei por um clube que a gente oscilou o resultado e o dirigente falou para mim também frontalmente: a gente precisa ganhar o próximo jogo porque a pressão de fora para dentro está muito grande, se não ganhar, você vai ser demitido. Assim. Então, naquele momento, obviamente, a escolha não tinha a ver com o que estava sendo desenvolvido ali. A pressão de fora para dentro naquele momento é o que estava determinando. Foi até no Botafogo em 2019, a gente estava ali brigando sexto, quinto,
estava acima da nossa prateleira, naquele momento Pois estava é. com salário atrasado, mas a gente oscilou. Eu, por ser um treinador jovem, tendo a primeira oportunidade, não podia oscilar. Essa que é a verdade. Naquele momento eu não podia oscilar. E o Anderson Barros, que era o diretor na época, que hoje era o Palmeiras, que é uma pessoa seríssima, ele falou frontalmente, é um processo que vem de cima para baixo, você precisa ganhar no Fluminense. Foi assim. E a gente perdeu o jogo pro Fluminense. E eu me recordo que naquela ocasião, a gente perdeu, ele foi conversar lá comigo depois do jogo, e nessa conversa, 6, 7 jogadores invadiram a conversa e pediram para que o trabalho não tivesse sido rompido. Então, isso se tornou público. Eu estou falando isso porque isso foi público na época. Diego Souza, Carly, Cícero, Gatito, os jogadores mais experientes, eles tornaram público isso numa entrevista pós-jogo, que eles não queriam que o trabalho tivesse sido rompido. Depois a gente se acertou ali, conversou, entendemos que tinha que romper ali, mas foi isso que aconteceu. E também já aconteceu, como eu estou falando agora, no Atlético Goianiense, num processo realmente a 4 mãos. Entendi. Interessante pra caralho isso daí.